E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Hélio Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. Aqui você aprende a desenvolver projetos de robótica com inteligência artificial. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma oportunidade muito legal nessa jornada de aquecimento para o nosso evento, a Aventura na Robótica com Inteligência Artificial. E se você ainda não está inscrito, vá na descrição do vídeo e faça a sua inscrição. O evento é 100% online e 100% gratuito. E você vai poder acompanhar apenas fazendo a sua inscrição com seu melhor e-mail e também entrando em nosso grupo do WhatsApp. Nesse vídeo de hoje, nesse episódio, né? Aí tá episódio 1, porque eu peguei um e-book que eu já tenho de professores 4.0, professor de Arduino, professor de robótica. Eu peguei um e-book e eu vou falar um pouco sobre essa oportunidade. Onde a oportunidade 1 eu falei de você ser um maker, ou seja, aprender a fazer, aprender programação. Oportunidade 2, você fazer por hobby. Oportunidade 3, você para aprender para ser um programador 4.0. E a oportunidade 4, agora eu estou falando para você ser um professor de Arduino, professor de robótica, professor 4.0. E se você já é professor, seja bem-vindo, que aqui vou te mostrar a minha história, um pouco da minha história como professor, para desenvolver aulas mágicas. Então, eu vou falar um pouco da minha história. Eu dei aula na escola técnica por 6 anos e meio. Hoje, especificamente, eu tô dando aula na minha própria escola de robótica, que eu vou falar na oportunidade 5. Mas eu aprendi uma profissão, né? Hoje eu sou professor. E ser professor é muito massa, porque ser professor é você esclarecer, formar pessoas, isso não tem preço. E é interessante que quando eu comecei a dar aula, eu não sabia ser professor. E teve um aluno que ele disse assim: Você é o péssimo professor, Gustavo. Você é um péssimo professor. E eu fiquei, meu Deus do céu. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhes da minha jornada como professor, dos meus vídeos como professor, você pode acompanhar o meu canal L Gustavo, Professor 4.0, Escola 4.0. Dá uma olhada lá, que é um canal específico para professores. E ele disse: Você é o péssimo professor. Eu senti vontade de sair. Por quê? Porque eu era um professor muito teórico. Era um professor que só fazia as coisas no quadro, né? Levava alguns slides, mas estava começando, não sabia. Era muito teórico, né? E eu fui percebendo na prática que o professor ele tem que ser um grande maestro. Ele tem que ser um grande ator para passar um conteúdo de forma lúdica e de forma com que o aluno entenda. Isso é um grande desafio. E interessante que quando ele falou isso, eu cheguei em casa e disse à minha esposa: Eu não quero mais ser professor. E ela disse: Não desista, porque você gosta de ser professor. E foi isso que eu fiz. Eu não desisti e continuei sendo professor. Conheci a plataforma Arduino, levei para. E fui estudar, desenvolver alguns projetos em casa, gostei. Na verdade, eu já conhecia o Arduino da faculdade, sendo que não com objetivo pedagógico. E quando eu usei com objetivo pedagógico, os alunos gostaram. E eu, poxa, que massa. E anos depois, né, de ouvir da boca de um aluno que eu era um péssimo professor, outro aluno, depois que eu usei o Arduino, disse assim: Gustavo, você é um, um ótimo professor. E isso foi gratificante para mim, porque eu percebi que o meu esforço, a minha dedicação teve um resultado, né? Então é muito importante o professor ele buscar novas metodologias, buscar novas ideias, buscar novas estratégias de ensino para estar se reinventando na sala de aula. E foi isso que eu fiz, né? Agora eu vou falar um pouco mais aqui, é, especificamente, do que é ser um professor 4.0. Primeiro, o professor 4.0 é um professor que usa a internet das coisas, inteligência artificial e robótica, que usa Arduino, as32 em Raspberry Pi dentro das suas salas de aula, com o objetivo de deixar a sua aula mágica. O que é uma aula mágica? É uma aula lúdica, uma aula dinâmica, uma aula que faz com que você tenha a atenção dos seus alunos, né? E passando mais adiante aqui, é interessante que quando nós estudamos a pirâmide de aprendizagem de Glasser,
ele incentiva você a fazer atividades que envolvam a sala de aula, que tragam os alunos para perto de você. E quando você desenvolve projetos com Arduino, com SP32, com a Raspberry Pi, você possibilita isso, porque os alunos vão desenvolver projetos em equipe, os alunos vão desenvolver projetos lúdicos, dinâmicos, os alunos vão desenvolver projetos legais e os alunos vão gostar, tá? Então, é, vale muito a pena você desenvolver isso na sua sala de aula. Seus alunos vão se interessar pelas suas aulas. Então, quando você desenvolve uma aula mágica, os alunos eles acabam gostando da sua aula, né? Os alunos acabam tendo interesse pelas suas aulas. Então, muitas aulas não são interessantes, mas a partir do momento que você leva a ludicidade, os alunos passam a se interessar. Então, se a sua aula não é interessante, vale a pena você levar Arduino, SP32 e Raspberry Pi. E aqui tem várias definições. Se você quiser assistir esses vídeos de forma específica, você pode ir no meu canal Hélio Gustavo, Professor 4.0, Escola 4.0. Mas, ó, é muito importante você dar uma olhada lá, né? Quando você consegue, né, desenvolver projetos que os alunos se interessam, projetos que conectam com os alunos, que são úteis, né? Então, ó, o que é uma aula mágica, né? É uma metodologia que eu julgo mais importante para transformar uma aula chata em uma aula interessante. Sua aula mágica é a solução para os alunos se interessarem pelas suas aulas. A aula mágica é a aula que usamos projetos lúdicos com Arduino, SP32 e Raspberry Pi para chamar a atenção dos alunos e fazê-los interagir com a aula IoT, IA e robótica. Então, perceba que a gente consegue trazer o aluno para a gente quando a gente desenvolve projetos tops, né? E esses projetos aqui de robótica com inteligência artificial, os alunos ficam bestinha, né? E depois eu vou mostrar para você mais coisas. Continua me seguindo, continua me acompanhando, que você vai ver bastante coisa, tá? Então, muitos professores querem obrigar os alunos a ficarem quietos, né? Mas a solução é você conquistar os seus alunos com a robótica e inteligência artificial através da aula mágica. Muitos professores querem respeito, né? Ó, muitos professores querem respeito na sala de aula. E como é que se consegue respeito? Você fazendo uma aula top. Uma aula que o aluno diga assim, poxa, esse professor realmente se dedicou. Então vale a pena você fazer projetos tops e levar para a sala de aula que os alunos vão te respeitar. Porque eles vão ver que o teu trabalho é sério. Como é que os alunos gostam da sua aula? Leve projetos onde os alunos consigam interagir com o Arduino, interagir com os componentes eletrônicos, né? Eles realmente vão gostar, né? Então eles vão interagir, né? Muitos professores querem que os alunos fiquem em silêncio, mas ó, eu não quero que meus alunos fiquem em silêncio, eu quero que eles participem fazendo os projetos. Muitos professores querem que os alunos sejam motivados, mas o próprio professor não é motivado, né? O próprio professor ele não consegue gerenciar a aula para manter os alunos motivados. Então, tem vários aspectos que fazem com que os alunos eles fiquem motivados. Por que os alunos não querem a escola? Porque você não inova. Você sempre leva a mesma aula. Você não leva novidade para a sala de aula. Como é que os alunos vão ficar motivados se você não leva novidade? Então você precisa levar novidades para a sala de aula. A escola não é atrativa, né? Então você precisa fazer que o aluno diga assim: eu quero ir para a aula daquele professor, tá? 4 dicas para deixar sua aula mágica, né? Então, ó, você tem que ter uma postura de levar projetos e transformar o seu ambiente, né? Então leve esses projetos e o ambiente já vai ser diferente. Pode ter certeza disso, né? Desapega um pouco do quadro, né, do branco e leve projetos de robótica, projetos de tecnologia. E eu faço a seguinte indagação: será que o problema também não é o professor? Então, muitos dizem assim: o problema é o governo, o problema é o Estado, o problema é isso, é aquilo. O problema é a minha gestão, o problema é a escola, o problema é a falta de materiais. Mas o professor, ele não se dedica para dar uma aula top. Não se dedica para ser a solução. Ele continua fazendo parte do problema, né? É claro que existem lacunas no nosso governo, na nossa gestão, problemas estruturais nas escolas,
mas eu preciso fazer a minha parte independente das outras, tá? Mesmo que eu não consiga fazer plenamente a minha parte, porque vai chegar um momento que eu vou depender do governo, eu vou depender de gestão, mas o que depende só de mim eu preciso fazer. E não posso colocar a culpa nos outros, tá? Então, leve novidades, ó, novidades ajudam, leve novidades para a sua sala de aula. Como é que isso incentiva os alunos a participarem da aula? É você levando projetos diferentes, você diz assim, pessoal, vamos fazer esse projeto aqui novo, e aí eles vão ficar, meu Deus do céu, que massa, né? Eles vão ficar bem motivados, né? Conexão com a realidade. Projetos de internet das coisas, tem como fazer projetos da realidade, você conectar com o mundo, por exemplo, vou fazer aqui um controle de irrigação automática nas plantas, eu vou colocar esse robô aqui para falar com as pessoas, enfim, tem muita coisa que você consegue fazer. É... Tem muitas pessoas que estão sem ideias, desenvolve esses projetos que eu estou mostrando aqui, que eu vou mostrar aqui na aventura, tá? Tecnologia, muito importante usar tecnologia em sala de aula e tecnologia de forma saudável, né? Usando a robótica é muito saudável. Por quê? Porque ele não fica na tela direto, né? É tela e componente eletrônico. Isso é muito massa, né? Isso é muito massa. Como motivar alunos desinteressados? Usando a aula mágica, usando projetos de robótica com inteligência artificial. Então você vai conseguir transformar o aluno desinteressado em um aluno interessado. Porque vai ser uma novidade. E use a sua energia. Você tem que ter uma energia diferente, né? Deixar os alunos próximos de você, trazer o futuro para a sala de aula. Enfim, tem bastante coisa que você pode fazer, né? Levar coisas novas para a sala de aula, né? Então aqui a gente já falou. Então assim, se você quiser se aprofundar nos conceitos para você ser um professor 4.0, vale muito a pena você vale muito a pena você vale muito a pena você levar em consideração tudo isso que a gente falou. E deixa eu dizer uma coisa, vai lá no meu canal, L Gustavo, Professor 4.0, e confira os vídeos lá, Escola 4.0, Professor 4.0. Dá uma olhada nos vídeos e você vai aprender bastante sobre ser um professor. É uma profissão que está em escassez, professor de robótica, né? Existem escolas que estão pagando professores de diversas disciplinas para dar aula de robótica. Por quê? Porque está faltando. E meu objetivo aqui é formar professores de robótica, professores de Arduino. Pessoas que aprendam programação, aprendam robótica para ensinar robótica e futuramente ter a sua escola de robótica. Então essas são três missões que eu tenho. Primeiro, ensinar programação para você. Depois, ensinar você a ser professor, formar você como professor. E depois, ajudar você a desenvolver a sua escola de robótica, tá? Inclusive, escola de robótica é o tema da oportunidade 5 que eu vou falar no próximo vídeo. Então não perca. Se você ainda não está inscrito no evento, a aventura, tá? Inscreva-se aí. Se você quer iniciar essa jornada, Gustavo, eu quero aprender programação em robótica, eu quero aprender Arduino, eu quero ensinar Arduino, eu quero ensinar robótica, eu quero ter a minha escola de robótica. O primeiro passo é isso. Inscreva-se na aventura e lá você vai ver o passo a passo para desenvolver os projetos de robótica com IA. Inscreva-se. Eu te espero lá. Valeu.